Fala, meus queridos, deixa eu me ajeitar aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. A gente começa primeiro falando deste detalhe aqui. SEC inicia prazo para aprovar ETF de Bitcoin à vista. Deixa eu ver, dar um último liga aqui. Show. Vamos lá. Então a SEC tem até 10 de janeiro para dar um fim a essa novela mexicana, né? Aqui direto do site da Investing. Então a gente tem aqui, né, alguns analistas já esperam que a coisa aconteça maior ali nos últimos dias, entre 8 e 10. E isso divide o mercado. Por que divide o mercado? Alguns analistas acreditam que vai sair, outros já acreditam que ela vai negar todos. O ponto aqui são 14 gestoras têm seus pedidos de ETF de Bitcoin à vista, certo? Lá já esperando para serem aceitos ou negados. Existe esse ponto também, certo? Então a gente está aqui há alguns meses, foi o que causou essa belíssima alta do Bitcoin, ou pelo menos foi o que impulsionou, acredito que causaria eventualmente pelo halving, certo? Então pelo halving, eventualmente esta alta aconteceria. Entretanto, foi os rumores do ETF de Bitcoin que tirou o Bitcoin da zona dos 26 mil, onde ele deveria ter buscado 21 mil naquela análise que a gente fez, para toda essa alta excepcional até a zona dos 40 mil dólares por unidade. Então, até aqui, os 30, a gente estava num cenário de tranquilidade, cíclico, mas os últimos 70% nós atribuímos ao efeito FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de estar de fora, atrelado justamente a essa notícia de que o Bitcoin seria negociado por meios pela B3, pelas bolsas tradicionais. Felipe, por que isso tem tanto impacto no nosso cenário? Bom, simples. Existe muita movimentação de capital dentro da bolsa tradicional, dentro das gestoras, dentro daquele dinheiro que o governo controla, certo? E muita gente também investe mensalmente nesse tipo de instrumento. Então, esses tipos de instrumento acabam ficando de fora do Bitcoin. Por quê? Porque os próprios clientes não gostam. Tem muito cliente que não gosta, né? Eu conheço gente com poder aquisitivo gigantesco que não é afim de Bitcoin. Eu acho uma bobeira, mas cada um com seu cada um. E aí o cara é um super investidor daquele modelo de investimento e de repente aquele modelo de investimento começa a pegar parte do capital e colocar em criptoativos, né? Você vai puxar lá a composição do fundo de investimento que você tem, começa a aparecer criptoativo lá. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Fora que isso vai lidar diretamente com a flutuação final do período, né, 12 meses, quando você for fazer o levantamento de todo esse fator. Você vê, aí já é contabilidade, é uma área que eu domino um pouco mais. Então, no período de contabilidade que você tiver que fechar todo aquele montante para poder realmente dizer quanto de lucro que foi gerado daquele fundo de investimento no ano, no período, você teria um pequeno problema, porque em relação a cripto, num período de bear market, todas as ações dando ali numa média de 12 a 13% ano, Bitcoin e derivativos e criptoativos entregando 80% de queda em um ano. Isso seria ruim para o desempenho final, porque no montante, na hora de fazer a soma toda, ia diminuir o montante daquele determinado instrumento financeiro. E aí você, como investidor, quando abrisse lá seu home broker, ia ver que aquele seu fundo de investimento está caindo ali 5% ao ano quando deveria estar subindo. E aí o mesmo acontece no período inverso, né? No período que o Bitcoin sobe 70%, mas as ações sobem 2, 3, você ia olhar lá, caramba, 90% de alta no meu investimento. Então seria difícil calcular esse ponto, já que criptomoedas seguem um padrão um tanto quanto alarmante quando o quesito é altas e baixas, ou sobem muito ou caem muito. E aí isso seria muito difícil de colocar dentro de um instrumento de fundo de investimento, até no quesito diversificação, tá? Então talvez um fundo de investimento apenas para criptoativos
resolveria o problema. Por quê? Se eu estou colocando aquele dinheiro ali, eu tenho que entender que a flutuação vai ser ou muito alta ou muito baixa. E aí é diferente de eu adicionar isso a investimentos tradicionais. Mas para que isso aconteça, necessita de uma aprovação, certo? Assim como tudo dentro da economia, assim como no Brasil seria regulado pela CVM, lá é a SEC que regula e temos 14 gestoras com seus pedidos de fundos exclusivamente de criptos à vista para começar o funcionamento. E aí a gente tem esse pequeno problema aqui. Só que começam a surgir na internet, exatamente como eu já havia falado semanas antes, o medo de uma queda dramática no momento que isso for ao ar. Exatamente como aconteceu nos últimos dias. Por quê? O mero rumor de que o Bitcoin, de que os ETFs poderiam ser negados, fez o Bitcoin cair 5% em um único dia. Agora, eu particularmente, entro em consenso com o nosso amiguinho aqui, que é um especialista da CNBC e comentador cripto, onde ele fala que o Bitcoin, a aprovação pode ser o Sell the News do evento Buy the Rumor, Sell the News. O que é esse evento, Felipe? Eu sou leigo no universo cripto. É um evento que acontece muito em casos especiais como esse, que é o evento de compre o boato e venda o ato. Então, a partir do momento que saiu o boato de que o Bitcoin seria negociado por meios tradicionais, vou dizer legais, vou dizer tradicionais, o mercado entrou em êxtase. Caramba, a melhor oportunidade do século. Agora meu tio que gosta de comprar terreno vai poder ter Bitcoin diretamente e vai parar de me encher o saco nos finais de semana. Show! E aí, de tanto subir, uma hora ele vai ter que cair. Então, espera-se que esse evento aconteça quando o ETF for oficialmente online. Quando botar lá, aprovou. E aí, dá-lhe para baixo. Por quê? Isso também, e aí a gente começa aqui a parte de teoria da conspiração que faz parte de operar no mercado, tá? Isso também seria a oportunidade dessas 14 gestoras aumentarem as quantidades de Bitcoin delas, já que agora é oficial e elas terão que ter caixa, terão que ter Bitcoin, terão que ter outras criptos para trabalharem nos seus ETFs. E aí, olha que interessante, uma queda brusca de pelo menos aí, brincando, uns 20% no Bitcoin, traria ele até a zona dos $34, o que seria fundamental para essas gestoras adicionarem posições, melhorarem seu quadro de ativos e oferecerem uma oferta melhor a seus clientes. Então, eu acredito sim, sendo bem sincero, que o Sell the News vem em breve. Só que ao mesmo tempo que eu acredito, eu deixo vocês aqui claramente com a ideia de que não entrem em pânico se isso acontecer. Porque existem 14 gestoras doidas para isso acontecer, dentre elas a BlackRock, aquela que tem grana até o infinito e além, e principalmente as maiores, Valkyrie, ARK Invest, 21 Shares. Então, quer dizer, esses caras aqui têm muita grana. E eles vão comprar Bitcoin se cair? Sim. Eles vão comprar Bitcoin se cair sim. Então, não se afobe se até o dia 10 nós iniciarmos um grande período de recessão aí no Bitcoin. Esse período não deve durar meses, tá? Ele deve durar no máximo 2 meses aí, que em abril a gente já tem o halving. Então, eu imagino que uns 2 meses aí de uma queda acentuada, levando o Bitcoin até a região dos 34 mil, e aí sim aquele candlezinho verde safado em abril, alta infinita. Eu particularmente acredito que algo como esse é possível. Inclusive estou aguardando algo como esse acontecendo. Não vou mentir para vocês não. Existe a segunda possibilidade, que é do ETF de Bitcoin ser aprovado e eles comprarem à vista e a alta continuar absurdamente. Existe, com certeza existe. E seria errado eu dizer para vocês que esse evento aqui também não pode acontecer. Ele acaba sendo improvável. Ele acaba sendo improvável porque o Bitcoin está extremamente caro. Mas ele não é impossível porque as métricas do semanal até nos deixam pensar que um cenário como esse é factível, já que a próxima resistência já é ali em $48 mil por unidade. O problema é, os próprios
desenhos gráficos não deixam a gente pensar que isso é possível, não. Porque tá tudo bem esticado. Tá tudo bem esticado, pelo menos no que tange ao semanal, certo? Então, acredito que uma queda mais acentuada é possível sim, certo? Mas também não acredito que a coisa vai demorar muito tempo. Se essa queda for acentuada, talvez um mês só seria o necessário para jogar o gráfico lá embaixo, capturar a liquidez próximo da zona dos 34, deixar aquele paviozinho safado ali, que seria basicamente no gráfico semanal aquele candlezinho parecendo um martelo, que pra gente começa aqui, cai uma semana, cai duas, aí deixa um candlezinho de martelo aqui, bonitinho. Próxima semana, alta exponencial. Isso é possível, Felipe? Eu acho que esse é o cenário, inclusive, mais provável. Obviamente, estamos todos na dependência até o dia 10 do que a SEC vai dizer. Então, pé no chão em relação a isso aí. Você não vai sair vendendo tudo que você tem, porque o fato ainda não ocorreu. Mas eu diria para você encurte seus stops. Pelo menos no que tange a Bitcoin, você deixar os stops ali abaixo da zona dos 40 mil é o mais sensato possível. Porque se perdeu 40 mil, o próximo alvo é próximo a 34. E aí é onde eu quero começar a acumular Bitcoin novamente. E digo mais, talvez seja a última zona de suporte antes de uma alta aí de pelo menos mais 100%, certo? Então, dito isso, vou deixar esses dois links na descrição, fiquem de olho, certo? Uma coisa que eu quero mostrar antes da gente pegar gráfico. Observa como o Bitcoin Wisdom tá absurdo. Tem uma quantidade absurda de ordens em 45 e já em 46, que foi o máximo que chegou da última vez. Então já tem bastante resistência à frente, o que me faz pensar que os players de mercado já estão esperando uma liquidez ser capturada, uma altinha acontecer, buscou ali nessa máxima e começa. É a galerinha que gosta de vender topo. A galerinha que gosta de vender topo já está começando a capturar essa liquidez de topo aqui. Encher de ordens aqui, porque tocou aqui a tendência, caso de fato seja pro Bitcoin ser aprovado ou reprovado e começar uma quantidade de alta, porque tem isso também, tá? Se reprovar também cai. Então se reprovar a gente já tem certeza que vai cair bastante. Agora se aprovar é a dúvida que nós temos. E aí, se for esse o caso, né, a galerinha daqui já tá começando a capturar a liquidez. Inclusive eu vou entrar com eles e vou deixar alguma coisinha aqui, porque, né, why not? Sempre bom tá bem posicionado. Qualquer coisa a gente coloca um stop acima de 46 e deu bom, não deu bom, a gente toma stop, porque faz parte de querer operar no mercado. Não tenho medo de stop, não. Tenho medo é de estar de fora de boas operações, certo? Outra coisa que a gente precisa observar, vou voltar para o Bitcoin, a gente vai dar uma análise no gráfico diário dele, mas eu preciso dizer aquilo que está em volta do Bitcoin. S&P, cara, eu tô muito feliz com o VIX, caiu bastante. E o que é o índice VIX para quem ainda não entendeu? Ele é um índice de volatilidade do S&P. O que isso significa, Felipe? Significa que se ele está se movimentando para cima, os players de mercado esperam que o S&P também esteja volátil, sem um lado aparente. Se ele está se movimentando para baixo ou está estagnado, significa que o S&P também está em um caráter de estagnação, de controle, onde os players tendem a saber para onde o gráfico vai. Isso é lindo pra gente, certo? Dentro desse cenário aqui, ele caiu bastante, foi o que fez o índice dar uma explodida, né? Porque o índice VIX ele não determina para que lado o S&P vai. Ele só determina que há uma movimentação acontecendo no S&P. Então, se atente a esse fator. Por isso que ele é importante, por isso que o nome dele é índice de volatilidade. Nesse momento, o que aconteceu com o S&P? Buscou um topo histórico, coisa linda, foi lá, deixou candle de reversão, coisa linda também, a galerinha pegou a operação vendida aqui e buscamos a base do super trend, que também é a média de 20 períodos aqui. Então, essa média de 20 períodos é bem comum aos players de grande porte utilizarem. Inclusive, eu uso ela depois de ter visto e lido muitos livros e análises de gente que opera diariamente em Wall Street. Eu chego lá. E aí, o que acontece? Nesse momento, espera-se que o gráfico mantenha essa linha como zona de suporte, certo?
que para segunda-feira o gráfico mantenha o seu processo de alta, certo? Consequentemente, se isso acontecer, a tendência é que o gráfico do Bitcoin também acompanhe. Felipe, mas tu já não tinha dito que a gente tinha parado de andar junto com o gráfico do S&P? Teoricamente, o problema é se a gente tem um ETF de Bitcoin acontecendo. Se a gente tem gestoras tradicionais de olho no Bitcoin, esses mesmos caras também estão de olho no S&P. Então, entre pegar dinheiro e colocar no S&P, aumentar a sua base de clientes, jogar, melhorar o time que já tá bom, e olhar para o Bitcoin, a tendência deles é S&P em primeiramente, certo? Então, tem empresas muito bem descontadas e se isso aqui continuar caindo, que é o outro cenário, essas empresas estarão mais descontadas, o que significa que esses caras estarão olhando mais para isso aqui e menos para derivativos, porque aqui estará bem mais atrativo, certo? Esse é o ponto que eu quero que você pense, o psicológico de mercado, não é o gráfico do S&P. Para a gente isso não importa muito, o que importa é o psicológico dos players que vão lidar com o S&P. E se isso aqui ficar mais atrativo, eles vão montar posições aqui e não lá a princípio. Pelo menos a princípio, certo? O semanal me diz que ainda tem espaço para cair bastante. Porque tocou lá, deixou uma divergência, inclusive o gráfico subiu e o RSI caiu. Então ele deixa bem claro para a gente que dá para cair mais um pouquinho, pelo menos até a zona dos 4.460 ali, perto da base do Super Trend, ou até ali perto da zona dos 4.560, seria a média de 20 mais ou menos, né? Então assim, dá para cair? Dá para cair. Só que aí nesse cair a gente precisa se questionar o seguinte, como é que isso vai ser visto por esses grandes players que estão de olho no Bitcoin? Como uma oportunidade ou vão manter os olhos no Bitcoin e deixar o S&P achar a sua base de preço? Essa é a dúvida que a gente tem agora. Eu não tenho como responder essa dúvida para vocês, porque eu não trabalho lá dentro dessa gestora, mas eu estou estudando para um dia trabalhar, prometo. Mas ainda não é o momento. E aí a gente fica nessa dúvida crucial. O ponto aqui é observar o S&P e torcer para que ele volte, pelo menos um caráter de lateralização aqui. Porque se ele estagnar aqui nesse ponto de lateralização, beleza, ele não é um problema, vamos voltar para o Bitcoin. Ele vai continuar num caráter de caro, certo? E aí, consequentemente, as gestoras focam naquilo que está mais atrativo agora. E esse é o ponto que eu quero que você mantenha. Empresas, gestoras, não estão nem aí para qual ativo elas estão comprando. Elas querem comprar uma coisa que seja atrativa. Se está atrativo, eles estão comprando. E é isso que funciona, certo? É isso que eles estão pensando enquanto gestoras. Qual ativo? Isso é o de menos. Eles querem o que é atrativo. Olhando aqui para o nosso Bitcoin, e aqui eu dou uma encerrada no vídeo enquanto nós fechamos essa análise, a gente entende o seguinte. Aquele ponto que a gente tinha analisado do triângulo chegou a iniciar o processo, o que era lindo, o que era maravilhoso. Porém, devido ao que aconteceu com o rumor, ele não deu prosseguimento. Então, ele invalidou o nosso rompimento. Nesse ponto, você pode até pensar, então ele está agora tentando romper a base, né, Felipe? Para cima para continuar subindo? Eu diria que ele está mais capturando uma liquidez dessa região aqui. Observa como aqui nós temos um topo, depois do topo e depois do topo. Então, essa região de liquidez aqui, que vai desde 44.000 até 44.500 aproximadamente, é onde o Bitcoin está lutando para se manter vivo. Porque ele buscou o primeiro dia, buscou o segundo dia, buscou o terceiro dia, tocou, entrou, olhou, mas não se manteve. Então essa base de liquidez aqui é o que está impedindo o Bitcoin de continuar subindo. É aquela estagnação de preço onde o Bitcoin está. O RSI confirma isso, porque está andando de lado. E nesse momento o que a gente precisa é de um motor. O problema é que esse motor ele pode jogar para cima ou para baixo, que é basicamente a aprovação da ETF. Sendo bem sincero, eu acredito que a próxima semana o Bitcoin vai continuar com baixíssima movimentação, porque todos os olhos estão focados nisso. Então não adianta a gente pensar em comprar cripto agora, não adianta a gente pensar em olhar gráfico agora, porque se o negócio for aprovado e os players entenderem como positivos, aqui pode simplesmente subir 20% num dia ou cair 20% num dia. Estejam preparados para os dois cenários, porque
Nesse momento, esses caras do dinheiro aqui vão controlar o Bitcoin, pelo menos a um primeiro momento. Tem muita grana aqui nessas 14 gestoras, tem muita grana. Fora os players que, né, aquele grupinho de WhatsApp que a gente sempre fala. Então, tem muita grana envolvida aqui. Eu recomendo você, se você é do tipo que opera derivativos, mercados futuros, não operar essa semana. Não opere essa semana. Por quê? Porque a gente não sabe como esses players vão agir no mercado. E é eles que vão agir. Se for para cair 20%, é eles que vão vender. Se for para subir 40%, é eles que vão comprar. Então, nesse ponto aqui, eu diria esteja de fora do gráfico, pelo menos no quesito compras e vendas, e observa. Se você já tem suas posições, estopa ali abaixo de 40 mil, né? Pô, Felipe, comprei lá embaixo, tô benzão, tô com lucro, deixa estopado, pelo menos uma parte se você é do tipo que opera, obviamente, comprando e vendendo. Se você é do tipo holder, melhor ainda, respira, fica calmo, entendeu? Até 2025 o progresso virá, sem dúvida. Mas se você é do tipo que compra e vende, deixa estopado ali na região dos 40 mil e vamos ver o que o mercado reserva. No mais, segurar a grana. Porque se isso aqui for para cair, a gente vai ter uma das melhores oportunidades de comprar Bitcoin, talvez a última, antes dele ir de encontro ao topo histórico em 60 mil. Vale lembrar, tá logo ali. Tá logo ali, tá? Topo histórico do Bitcoin está a 50% de alta. Está a 50% de alta. O que é 50% de alta para o Bitcoin? O que é 50% de alta para o Bitcoin? A gente percorreu um caminho maior, porque do fundo até onde a gente está, nós subimos 180%. Saímos de 16, estamos em 45, 44. Subimos 180% e só falta mais 50% de alta para atingirmos o topo histórico. Então, é logo ali, certo? Tá bonito, tá rentável, não é momento de afobar, principalmente agora que tudo pode acontecer, certo? Eu tô falando aqui como analista, olhando bem claro para vocês, dizendo, ó, tá vendido mesmo, o negócio aqui não tá muito legal, talvez a zona aqui de suporte possa ser tocada e tudo mais, mas tô falando como um leve conspiracionista que já tá aqui há bastante tempo e já viu isso aqui acontecer outras vezes. Então, 14 gestoras de olho no Bitcoin, elas podem sim ter os seus o seu ETF negado e pensar, para que eu vou manter Bitcoin então se isso aqui foi negado? Que se dane. E todo mundo vendeu ao mesmo tempo, e o Bitcoin amanhã tá voltando perto da casa dos 32 no T3. Ou elas podem pensar, opa, aprovou, é nós agora, vambora, compra mais Bitcoin aí para poder ofertar para os nossos clientes. E o negócio tá em 50 até o dia 10. Então, para que eu e você não sejamos pegos desprevenidos nessa guerra de mamutes aí, nessa guerra de elefantes, nós somos meras formiguinhas ali tentando levar o nosso sustento para casa. Segue a minha dica, não mexa em nada, stop abaixo dos 40 e vamos ver o que o gráfico nos reserva, certo? E é isso, se você ficou até aqui, muitíssimo obrigado. Não esquece, mandar esse vídeo para alguém. Tudo isso que eu falo para vocês graficamente e também esse processo mental, esse processo de tentar entender através das notícias o que esses caras podem fazer, eu deixo lá no meu livro. Então, se você olhar aí no link da descrição, você vai achar, entra nele lá, adquire, tem muito vídeo maneiro para você entender. E é isso. Muitíssimo obrigado se você ficou até aqui e valeu. Deixa o like aí, deixa um comentário também. Falou!